Muito boa tarde, obrigado pela vossa presença. O meu nome é Gustavo Cunha e é com muito gosto que vos dou as boas-vindas a este webinar promovido em conjunto pela Crow em Portugal e a Evershed Sutherland, dedicado à diretiva NIS2. Saibam que a Crow em Portugal integra a rede internacional da Crow, que conta com 90 anos de história, ocupando o nono lugar no ranking internacional de empresas de auditoria e consultoria, e é composta por uma rede com cerca de 800 escritórios em 150 países e mais de 42 mil colaboradores. A Crow em Portugal desenvolve a sua atividade nas áreas de auditoria, fiscalidade, consultoria e outsourcing, apoiando organizações num contexto cada vez mais exigente do ponto de vista regulatório, operacional e reputacional. Por sua vez, a Evershed Sutherland, na qualidade de Sociedade de Advogados Global do Top 10, disponibiliza aconselhamento jurídico e soluções a uma base de clientes internacionais que inclui algumas das maiores multinacionais do mundo. Em relação à NIS2, o objetivo desta sessão é promover uma leitura objetiva, prática e sem ruído sobre a implementação nacional da diretiva, ajudando a distinguir o que é essencial, o que exige ação e o que as organizações não podem ignorar no atual contexto de cibersegurança e resiliência digital. Para isso, temos connosco dois oradores com perspectivas complementares sobre este tema. Da parte da Crow, contamos com Luís Lobo e Silva, Associate Partner de Segurança de Informação, que nos últimos 25 anos participou em projetos de infraestrutura, gestão de segurança de informação, resiliência operacional digital, gestão de riscos, normas e conformidade regulatória nos setores público e privado. Luís foi também cofundador da primeira boutique de serviços de consultoria de GRC em segurança da informação em Portugal e foi sócio e fundador de empresas de TIC. Luís Silva é conselheiro para a economia digital da Airlis e membro da Comissão Estratégica para a Economia Digital da CIP. Da parte da Evershed Sutherland, contamos com Paulo Sampaio Neves, sócio e co-coordenador dos departamentos de dados, seguranças e tecnologias e de propriedade intelectual. Paulo integra também o departamento de Life Sciences, desenvolvendo grande parte do seu trabalho nas áreas de direito farmacêutico, privacidade de dados pessoais, direito da informática, da internet e das telecomunicações, propriedade intelectual, direitos do consumo e da publicidade, regulação de produtos de grande consumo e contencioso. Paulo tem desenvolvido a sua prática na área de proteção de dados pessoais e na avaliação e implementação do RGPD e de programas de privacidade, bem como no papel de Data Protection Officer em empresas nacionais e internacionais. É certificado pela IAPP como CIP-E e CIP-M desde 2021. Eu peço agora a todos os participantes que, ao longo deste webinar, vão colocando as vossas questões no chat, pois no final teremos um tempo para Q&A e responder às vossas questões. Assim, compete-me dizer obrigado mais uma vez por estarem connosco. Vamos dar início à sessão. Boa tarde, Luís. Boa tarde, Paulo. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Paulo. Obrigado, boa tarde. Obrigado. Então, dando continuidade, passo a palavra a Luís, que nos fará uma pequena apresentação da Unidade de Negócios de Segurança da Informação da Crow. Obrigado, Gustavo. Bom, a segurança da informação da CRO, basicamente, assenta, numa abordagem holística, de pessoas, processos e tecnologia, porque entendemos que, são esses os três principais pilares para assegurar aqui, um conjunto de boas práticas e procedimentos que só de forma articulada é possível ajudar-nos a estar o mais acautellados possíveis do ponto de vista daquilo que são requisitos de cibersegurança. Gustavo, por favor. eh, Pronto. A nossa abordagem assenta muito naquilo que é, enfim, naquilo que são as boas práticas, frameworks internacionais, próprio quadro nacional de cibersegurança. Atualmente a NIST, que entretanto teve também aqui algum ajuste do ponto de vista daquilo que são os pilares que estão aqui identificados
mas eu diria que basicamente são enfim, a dimensão do identificar, portanto, a parte de identificar ativos, a questão da avaliação dos riscos, a componente de proteger, a gestão de identidades, a questão também de procedimentos e processos de proteção da informação, políticas de utilização, políticas de segurança da informação, a componente do detectar, que é uma componente mais tecnológica e operacional, a componente, a dimensão do responder, portanto, e a dimensão do recuperar. Nós fazemos a abordagem a todo este ciclo, sempre assente naquilo que são boas práticas e vamos buscar diferentes controlos de diferentes normas e estándares internacionais, seja, como já disse, a NIST, e toda a sua família portanto, de frameworks, NIST SP, depois que tem toda uma família de frameworks para as diversas rúbricas de incidentes, gestão de risco, etc. Quer também aos estándares mais europeus, às ISOs, à 27001, 27000 de gestão de risco, 27005. Vamos buscar também componentes à gestão de risco corporativa, à continuidade de negócio para nos ajudar naquilo que são os planos de disaster recovery, um pouco também àquilo que é a exigência do ponto de vista de evidência no que diz respeito à NIS 2. Gustavo, se puderes, então, passar para o seguinte. E temos aqui uma matriz, que é a matriz que é o nosso modelo, isto é conceptual, mas é o nosso modelo de gestão integrada e a forma como nós encaramos e endereçamos os nossos projetos nos nossos clientes. Em que temos aqui uma dimensão, portanto, um modelo de governance que tem a ver com uma componente corporativa, a componente da auditoria, qualidade e conformidade da organização, a componente da organização em si, e a forma como está estruturada, e a parte da gestão de operações. Depois temos aqui um modelo que está mais assente na conformidade, e na forma como as organizações se devem articular com o regulador, não só no NIS 2, como também outros regulamentos ou outros requisitos setoriais, que é a componente da comunicação, a componente da gestão do risco, a componente da segurança, das políticas de segurança da informação e ter um plano estratégico de segurança da informação e a gestão de incidentes e o reporte desses mesmos incidentes. Posto isto, eu diria que, Gustavo, podemos avançar para a agenda propriamente dita. Portanto, a nossa ideia é precisamente tentarmos aqui levantar alguns temas que, no nosso entendimento, não cabiam aqui nestes 40 minutos todos, mas aquilo que, na nossa ótica, poderá, por parte de algumas entidades ou por parte do mercado, algumas coisas que se levantam dúvidas e que poderão estar a ser mal interpretadas. Relativamente àquilo que é a transposição da NIS 2 no nosso regime jurídico nacional. E um dos mitos é que só as grandes empresas são afetadas. Depois temos um mito 2, em que isto é só mais um tema de IT, né? Portanto, aquela ideia, nomeadamente a gestão das organizações, as administrações, os conselhos diretivos, no caso da administração pública, alguns, não todos, felizmente, estão muito convencidos de que isto é um tema do IT, um pouco à semelhança, fazendo aqui uma analogia grosseira com o RGPD, de que, ok, nomeavam alguém e esse alguém é responsável pelos temas da proteção de dados. Não aqui, e como iremos falar mais à frente, a gestão de topo das organizações é accountable perante esta lei. E o mito 3, este é um outro mito, que é, tanto que, ok, a nossa organização já tem uma ISO 27001, estamos cobertos. E o mito 4 é que a questão da notificação de incidentes é um processo simples, é algo simples de se fazer. Portanto, são estes 4 mitos, vamos andar à volta deles e é sobre isso que iremos tentar colaborar e contribuir com a nossa visão. Gustavo, por favor. Muito bem, então, boa tarde a todos.
Consciente do tempo, ainda assim, os advogados gostam muito de disclaimers e é importante fazê-lo. Como sabem, a ABAI que transpõe a NIS 2, o Decreto-Lei 125/2025, requer regulamentação. Essa regulamentação esteve em consulta pública até o dia 22 de abril, portanto, há 2 dias atrás, e, portanto, não sabemos ainda o que vai resultar, qual será a versão final do texto dessa regulamentação. Portanto, o que vamos aqui dizer tem por base também esse texto, e, portanto, naturalmente pode daqui a alguns dias ser diferente. Bom, só grandes empresas são afetadas. Esta parece-nos ser efetivamente uma das interpretações erradas que está a ser feita da lei. Muito também, enfim, talvez porque o próprio texto também não é claro nesse sentido, que tem que ver com a forma como, ou seja, a dimensão das empresas que vai ser considerada para a auto-identificação e para o registro na plataforma do Centro Nacional de Cibersegurança. Na verdade, a recomendação que tem que ser tida em conta, que está referida na lei, é a recomendação 2003/361/CE, enfim, para quem quiser consultar mais a fundo, é uma recomendação válida em toda a União Europeia, que tem um ponto 6 muito interessante, que nos explica que não podemos ter em conta, quando estamos a falar de empresas multinacionais ou mesmo grupos de empresas, que sejam apenas nacionais, mas tenham, enfim, mães, filhas, empresas irmãs, enfim, um grupo empresarial mais complexo, não podemos ou não deveremos ter em conta apenas os dados da empresa sujeita, cuja atividade está dentro do âmbito da NIS 2, não devemos ter apenas em conta os dados dessa empresa. E quando eu falo de dados, estamos a falar do volume de faturação e do número de trabalhadores. Portanto, a recomendação indica-nos que devemos ter em consideração as empresas parceiras e as empresas associadas, são estes os termos concretos, e os números destas empresas também. Portanto, uma empresa que fature pouco, que esteja sujeita à NIS 2, nos termos dos anexos que conhecemos, fature abaixo de 10 milhões de euros e tenha 10 trabalhadores, não pode esfregar as mãos de contente e pensar que está livre da NIS 2, porque efetivamente se tiver acima dela uma casa-mãe que detenha 100% do capital e que tenha bastantes mais pessoas e fature bastante mais, de facto vai ter que ter em consideração, quando se inscrever na plataforma, os números também dessa empresa, nomeadamente quando as contas se consolidam. Gustavo, se calhar podíamos passar. Então, no fundo é isto, é o artigo 6º nesta recomendação. Quando estamos a falar de uma empresa autónoma, como estávamos a ver, consideramos apenas os dados dessa mesma empresa, mas enfim, as empresas são complexas, não é? As organizações empresariais são complexas e temos filhas e irmãs, mães que têm várias filhas que nem sequer são da mesma família ou parecem não ser da mesma família e, portanto, é muito importante fazer esta análise, olhar para o organigrama de todo o grupo empresarial e perceber estes dados de uma forma integrada e transversal, porque isto tem a maior das relevâncias. Não podemos descartar estar sujeito à NIS 2 pelo simples facto da empresa local, aqui, que tem uma dimensão, que tem enfim, menor, face àquilo que é o grupo empresarial onde está inserido, parecer ficar fora do âmbito da NIS 2. E isto é algo que não está de todo claro, nem a ser transmitido para o mercado de uma forma tão clara como estamos aqui agora a fazer. E, portanto, é algo que nós quisemos trazer aqui. Portanto, podemos avançar para o próximo mito. Ó Paulo, já agora Sim, aproveitar força, força. só para colocar uma questão que às vezes também surge, que é um pouco em analogia, voltando aqui a fazer uma analogia com o RGPD, aqui também temos o conceito do one-stop shop. Temos o conceito One Stop Shop apenas para os fornecedores de ICT, ou seja, por exemplo, os detentores de data centers, as empresas de nomes de domínio, essas sim têm um conceito, para já são qualificáveis independentemente da sua dimensão, são automaticamente qualificadas na NIS 2, uh, sem necessitar desta análise dos dados. E tem, de facto, um conceito muito interessante que é qual é o estabelecimento principal. E o estabelecimento principal tem depois vários critérios para definir, que é, em regra, o primeiro critério, isto parece aqueles desempates dos jogos, dos campeonatos de futebol, o primeiro critério a ter em conta é, efetivamente, onde é que são tomadas as principais decisões de cibersegurança, e, portanto, elas podem não ser aqui, podem ser, enfim, Claro. noutros países. E aqui estamos a dar, por exemplo, o exemplo dos data centers, das empresas detentoras de data centers. Se não se conseguir perceber
onde é que são tomadas as decisões principais de cibersegurança, então será do estabelecimento onde exista um maior número de trabalhadores. Portanto, tem vários critérios para se chegar lá. Mas sim, o critério do one-stop shop é que efetivamente a empresa poderá apenas registar-se naquele que for o país onde tenha o seu estabelecimento principal e não se registar nos outros. Não se registar em todos os outros, se bem que, na verdade, em Portugal, ainda assim, no meu entendimento, a minha interpretação é que é necessário ainda assim fazer um registro em o detentor do data center tem que indicar que não tem em Portugal o seu estabelecimento principal, mas deve ainda assim registar-se junto do CNCS, através do portal. E porquê? Haverá medidas de enforcement que o CNCS, a pedido das suas entidades congêneres, poderá ter que vir a aplicar em Portugal, nomeadamente em resultado de algum incidente que seja, enfim, transversal e tenha impacto em vários países. E o CNCS necessita saber com quem falar em Portugal. E, portanto, no fundo, será para essa função, meramente de ser notificado ou receber essas indicações, que ainda assim, um detentor de um data center que não tenha cá o seu estabelecimento principal, terá ainda assim que se registar, Correto. né? Portanto, o One Stop Shop funcionará de uma forma um pouco mitigada. Não é bem exatamente o mesmo conceito que tu, Não é o tu mesmo és a querer. conceito. Não. Ok. Obrigado, Paulo. Temos aqui o mito 2, né? Que isto é só IT. O mito 2, isto é só um tema da IT. Bom, este é um mito muito caro às pessoas que andam neste há muitos anos. Isto já não devia ser um tema da IT há muito tempo, ou não devia ser um tema só da IT há muito tempo, não é? Devia ser um tema de governação, ou um tema de governance, ou um tema de estratégia, de competitividade no mercado, porque é efetivamente isso que é. Mas agora, felizmente, parece que é mais a sério, não é? E porquê? E porquê no fundo, porque é que o legislador foi neste sentido? Que isto é um tema que devem trazer para cima da mesa, da sua mesa de reuniões de administração e devem encará-lo de forma séria. Os membros dos boards podem ser diretamente responsabilizados pelo incumprimento desta legislação. Isto já tem vindo a ser dito em muitos fóruns, mas é efetivamente verdade. Uh, Inclusive, podem os titulares dos cargos vir a ser suspensos do exercício das suas funções, como uma sanção acessória. Enfim, Portugal não tem propriamente grande história em aplicação de sanções acessórias, mas é verdade que ela está escrita na lei. Portanto, podem inclusivamente ser suspensos dos seus cargos, caso se chegue à conclusão que foi por sua ação ou por omissão, provavelmente mais por omissão, que a entidade que dirigem não está a cumprir com a NIS 2. Tem, efetivamente, a obrigação de aprovar as medidas de segurança, fazer com que elas sejam efetivamente aplicadas. Tem a obrigação não só de que todos os quadros, todos os trabalhadores tenham formação, mas eles próprios também. É obrigatório que os órgãos de direção tenham formação específica, base em cibersegurança e em ciberhigiene. E, portanto, no fundo, e há ainda um aspecto muito interessante, ou dois aspectos ainda muito interessantes sobre isto, que é importante frisar, que é esta responsabilidade, esta accountability que o Luís falava há pouco, não é? Que conhecemos da auditoria, uh, não pode ser delegada, não é transferível, pode ser delegada apenas e só num membro do órgão de administração, mas não pode sair da esfera do órgão de administração. Portanto, não se pode contratar um CISO externamente e, como vamos ver, não se pode mesmo, e colocar no contrato que a responsabilidade é toda dessa terceira entidade. Não é possível. A lei prevê expressamente que não há delegação desta responsabilidade. O que nos leva à questão enfim, que é uma particularidade da lei portuguesa, apesar dela também existir noutros Estados-membros, também o fizeram, e já vinha da lei do cyberespaço anterior, também já tínhamos essa figura, a necessidade de indicar um responsável de cibersegurança. Isto já existia na lei anterior, mas agora tem uma nuance, que este responsável de cibersegurança não só tem que responder diretamente aos órgãos de administração, mas tem que lhes responder organicamente. E este organicamente tem gerado bastantes dúvidas, mas quanto a nós parece-nos evidente que tem que ser uma pessoa interna. Portanto, não pode, o responsável de cibersegurança não pode ser um CISO as a service, não pode ser contratado externamente. Como resolver? Muito simples, escolhe-se um membro da administração que seja o responsável pela cibersegurança, ou não é que não possa ser, o responsável da cibersegurança não é que não possa ser o diretor do SGSI, o diretor da IT, o CISO, que já existem nas organizações. Poder pode,
A nossa recomendação, ou o que nós achamos, é que não deve. Deve ser um membro da administração e, ainda que, naturalmente, apoiado por essas figuras ou apoiado, inclusive, por um serviço externo, por um CISO as a Service. Mas, em termos de lei, em termos da pessoa que vai ser indicada na plataforma, a nossa opinião e a nossa leitura é que deve ser um membro da administração. Uh, Gustavo, podemos passar? No fundo, é isso que o resumo do que estamos aqui a dizer. Lá está, os órgãos de gestão têm que ter formação, não podem delegar a responsabilidade, podem responder por ação ou omissão ou dolo culpa grave pelas infrações que as entidades que dirigem venham a ser, no fundo, a praticar, não é? E sejam responsáveis. Uh, Isto que acabamos de dizer, portanto, será que o responsável de cibersegurança pode ser o responsável do SGSI, o preciso, ou o diretor da IT? Na nossa opinião, não deve. Pode, mas não deve. Porque não é essa, não nos parece ter essa a intenção do legislador e se queremos efetivamente ter um governance à séria, este tema não deve sair de cima da mesa das administrações. Claro que em grupos empresariais pode ser escolhido um só responsável de cibersegurança para todas as empresas do grupo. Uh, Resta saber a que bordo é que ele vai responder, isso ainda não estava muito claro. Que terá como função coordenar a equipa de ponto de contacto permanente, que é uma equipa que também tem que ser indicada ao Centro Nacional de Cibersegurança, existindo depois uma pessoa que será ponto de contacto permanente em cada uma das outras empresas do grupo. Portanto, responsável comum ao grupo e cada empresa ter um ponto de contacto permanente. Em empresas de dimensão menor, o responsável de cibersegurança pode acumular as funções de ponto de contacto permanente. Provavelmente terá que ser um super-homem ou um agente de inteligência artificial, porque se para estar disponível 24/7 será um pouco complicado, mas que é possível à face da lei, sim, é possível o responsável de cibersegurança ser também o ponto de contacto permanente 24/7. Portanto, alguém que tem que ter o telefone muito perto da sua mesa de cabeceira para estar disponível para ser chamado pelo centro. E podemos passar ao próximo mito. Não sei se viste, tens algum comentário? Não. Nada a acrescentar, nada a acrescentar. Muito bem. Então, Este, este é um mito também muito interessante. É um facto que o Centro Nacional de Cibersegurança quis, e nós percebemos o racional, quis que ficasse desde logo incluído na lei que entidades que tenham certificação ISO 27001 e outras certificações também, gozam de uma presunção de conformidade com a NIS 2. Significa que apresentando o certificado, parte-se do princípio, naturalmente as presunções são ilidíveis, desculpem o jargão jurídico, mas o que significa que são verdade até prova em contrário. Há uma presunção legal de que estão em cumprimento, estão em conformidade com a NIS 2. Bom, isto não ficou na lei, mas está no regulamento. Portanto, o CNCS está bastante investido nisto. E nós achamos, concordamos, que sim, faz sentido que uma certificação ISO 27001 possa ser um indicador de que se está próximo ou que se está em cumprimento com a NIS 2, mas para quem conhece em profundidade aquilo que são as certificações de processo em ISO 27001, sabe que há uma coisa que se chama o âmbito, não é? O âmbito das ISO 27001 pode ser, como sabem, reduzido, pode ser limitado a um determinado processo da empresa, como por exemplo a produção em fábrica, mas não abranger a parte dos escritórios, não abranger os recursos humanos, não abranger o departamento financeiro. Bom, e isso não é de facto uma forma de cumprir com a NIS 2, porque a NIS 2 é transversal a toda a empresa. E a NIS 2 tem que ter em conta todos os ativos críticos que uma empresa tem em casa e que tem que ter, e não só em casa, mas também juntamente dos seus fornecedores críticos, o que nos leva ao entendimento de que para que uma certificação ISO 27001 possa de facto ser considerada uma presunção de conformidade com a NIS 2, então tem que ter um âmbito também ele transversal a todas as áreas da empresa e que abarque todos os ativos críticos de uma empresa. Não pode ser um âmbito limitado como algumas entidades legitimamente, porque a ISO 27001 assim o permite, não é? Como algumas entidades escolheram. Mas isto pode ser, de facto, aqui uma interpretação que pode gerar problemas no mercado, porque não basta ter uma certificação ISO 27001, depende muito do que estamos a falar, não é? Sim, não é linear, concordo em absoluto, até porque, como disseste bem, para além toda a questão do âmbito, um sistema de gestão de segurança de informação é isso mesmo, está muito orientado à gestão. A NIS 2 está muito orientada
obviamente, aos aspectos de governação, mas o que é que isso implica depois, ao impacto que a governação tem que ter na implementação de controles e na operação propriamente dita. Portanto, e aí são muito mais exigentes, até do ponto de vista de evidências, seja da parte da continuidade de negócio, ou da recuperação de incidentes, disaster recovery, do que simplesmente ser pedido um plano de disaster recovery, como é o caso na 27001, mas sem uma apreciação de eficácia, digamos assim, Certo, daquilo que está nesse plano de recuperação. Portanto, concordo em absoluto que é, obviamente, tendo uma 27001, presumo que a organização tem uma maturidade elevada, obviamente, exato. mas a linearidade de, ok, isto é igual àquilo, é preciso ter essa atenção, como foi dito e muito bem, é também esse o nosso entendimento. Mas obviamente que tendo a maturidade, serão, como que se costuma dizer, favas contadas, avançar depois para a conformidade em Exato. concreto da NIS 2. É meio caminho andado, Só não é? não é direto, Não é direto, mas é um caminho já bem robusto. É meio exatamente. caminho andado. Já agora enfim, um à parte, não é uma à parte, é só um acrescente. Os selos de maturidade digital, portanto, que são atribuídos de acordo com aquela norma que temos ali indicada, eles podem ser para entidades privadas e públicas, mas, de acordo com o que consta no regulamento da NIS 2, só as entidades públicas que tenham selo de maturidade digital é que também beneficiarão desta, desta presunção de conformidade com a NIS 2. Curiosamente, não se diz qual das gamas, se bronze, se silver ou gold, do selo de maturidade digital é que será tido em conta, mas aparentemente basta o bronze para as entidades públicas, o que não deixa de ser, enfim, não deixa de ter alguma perplexidade, não é? Pelo visto, também deverás ter alguma coisa a dizer sobre isso. Não, nada a acrescentar. Ok, muito bem. Então, passemos para o mito 4 e passa a bola. 24 tem a ver com a questão da notificação dos incidentes ser uma coisa simples. Esta ideia pré-concebida deriva um bocadinho, voltamos aqui a falar, não só, mas deriva um bocadinho de uma confusão e a tendência para comparar com regimes anteriores ou com regimes ainda em vigor, mas com outros âmbitos de regulação. eh, Relativamente à notificação portanto, que é uma notificação focada em dados pessoais, no caso do RGPD, uma leitura superficial dos prazos, portanto, assumindo que são prazos meramente formais, e, sobretudo, a percepção de que é uma decisão essencialmente técnica, enquanto, quando temos aqui, no caso da NIS 2, temos que ter uma orientação claramente articulada com a gestão da organização e com todos os seus responsáveis, até porque a decisão não é binária, portanto, houve um incidente, vamos notificar. Não basta isto, não é? Portanto, é preciso analisar o impacto, a materialidade a materialidade desse incidente, o impacto, a criticidade do serviço e dos efeitos, eventualmente, efeitos transfronteiriços e até efeitos sistémicos, por força da cadeia de valor em que a organização possa estar enquadrada e possa afetar, outras entidades. Depois temos que ter aqui em atenção também que isto não é um momento único para me notificar, não é? Temos aqui múltiplos momentos de notificação, portanto, desde o early warning até à notificação intermédia e depois o relatório final, não é? Portanto, temos que ter aqui, damos o alerta inicial com a informação, obviamente, alerta inicial, não há ainda informação completa porque ainda vai ser iniciada a mitigação e toda a tentativa de resolução do incidente. Temos uma notificação intermédia para fazer um enquadramento e dar conta da evolução dessa mesma análise e mitigação, e depois, no final, uma relação, portanto, um relatório final com a causa raiz. E enfim, com o impacto que teve e com as medidas que foram tomadas. Portanto, é algo mais completo, não vou dizer mais complexo, é mais completo do que uma notificação simples a dizer fomos atacados por ransomware.
ou de sofremos um ataque, um defacement nos nossos websites, enfim, à semelhança estou-me a lembrar assim de repente de casos públicos que sucederam. Depois temos a questão dos prazos para a informação incompleta. Portanto, temos aqui decisões que temos que tomar de forma, portanto, decisões críticas têm que ser tomadas nas primeiras 24 horas. E depois existe aqui um risco que eu quero deixar para o Paulo, que é um risco de subnotificação e portanto, subnotificação e sobrenotificação, né? Portanto, e como temos estado a tentar passar essa mensagem desde o início desta apresentação, é o envolvimento obrigatório da gestão. Portanto, isto não é uma decisão exclusiva do IT, pode implicar a responsabilidade direta dos órgãos de gestão. E gostava de fazer o favor, portanto, no fundo, concluindo aquilo que são, portanto, que são as nossas interpretações e as nossas notas sobre este tema da notificação de incidentes, portanto, que não é uma decisão binária, há múltiplos momentos de notificação, portanto, a questão do early warning, a notificação intermédia e o relatório final, atenção aos prazos para a informação incompleta, um envolvimento obrigatório da gestão e a interdependência com terceiros, a questão do efeito sistémico também. E o alinhamento jurídico, mas isso, se o Paulo quiser deixar algumas notas, Sim. Não, claro, o risco de subnotificação é claro, não é? Acaba por ser um bocadinho lógico. O relatório final vai ter que ter, e o intermédio, enfim, se vier a ser produzido a notificação intermédia vai ter que ter uma informação bastante mais detalhada. Se verificar no âmbito dessa informação que teremos que produzir, que quando fizemos a primeira notificação escondemos alguma coisa que já sabíamos, obviamente que nos expõe a riscos de sanções. Portanto, a decisão. Isto deve ser uma equipa multidisciplinar, deve ser uma sala de crise de preferência, não pode ser apenas uma decisão técnica, tem que ser uma decisão com acompanhamento da gestão, mas também, e enfim, puxando a brasa à minha sardinha, deve estar alguém do legal e de preferência do marketing, se a empresa tiver de facto, ou da public relations, se a empresa tiver essas valências, não é? Porque saber o que comunicar, quando comunicar e a quem comunicar é absolutamente fundamental numa situação de um incidente. E, portanto, quando ali falamos de exposição reputacional, é disso que estamos a falar, não é? Portanto, o esconder um incidente com impacto significativo que afete terceiros, ou subnotificá-lo, ou passar uma informação para o público que não é fidedigna ou que é insuficiente, mas também do outro lado, também se for excessiva, se passarmos uma informação que vai além daquilo que deveríamos comunicar, obviamente que expõe uma entidade a riscos sancionatórios, a riscos financeiros, a riscos reputacionais, e portanto isto deve ser uma decisão, para bem, que deve haver preparação antes, não é? Mas deve ser uma decisão multidisciplinar e devidamente pensada. Só uma nota aqui sobre, tem havido também talvez alguma confusão, vou-vos dar aqui um mito extra, um 4.1, sobre a questão das notificações. A lei prevê que quando o CNCS perceber que está em causa na notificação do incidente uma violação de dados pessoais, vai ele próprio, o CNCS, remeter essa informação à CNPD. Inclusive, as duas entidades já têm um protocolo de cooperação aprovado. Portanto, não há como esconder as notificações agora à CNPD, mas muita atenção, uma não substitui a outra. Apesar do CNCS ter a obrigação de comunicar, essa obrigação de comunicação que o CNCS tem, não nos exime a nós de cumprir com o RGPD e de fazer a notificação de violação de dados pessoais à CNPD e, naturalmente, quando aplicável aos titulares dos dados pessoais. Fica essa nota que me parece também muito bem, importante. muito bem. Gustavo, se calhar agora temos um bocadinho um resumo da nossa lei, da transposição, não é? Da portuguesa. Sim, aqui temos, enfim, aquilo que deve estar já na cabeça de toda a gente. É importante, estamos mesmo com estas obrigações ao virar da esquina. É verdade que a plataforma não está ainda disponível, mas espera-se que esteja a curto prazo. Como eu disse há pouco,
a consulta pública terminou agora no dia 22, terminou na plataforma do Governo dia 16 de Abril, mas o CNCS ainda recebia contribuições por e-mail até ao dia 22 de Abril. Terá recebido bastantes, temos noção de quantas é que receberam através do portal do Governo e também conhecemos e nós próprios também enviamos. Portanto, agora o CNCS irá analisar todas essas contribuições e irá produzir finalmente uma versão final do relatório, desculpem, da regulamentação. É expectável daquilo que o CNCS nos tem vindo a dizer que a plataforma também só fique disponível, se não ao mesmo tempo, sim, sempre após a regulamentação, obviamente, mas eventualmente ao mesmo tempo da saída da regulamentação. Esperemos que seja essa a realidade, portanto. E sobre isto, tem havido algumas informações a correr por aí nas redes errada, no que diz respeito aos prazos para, por exemplo, autoidentificação e registro na plataforma. Isso só é possível, são os tais 60 dias para as entidades que já tenham atividade em funcionamento, ou 30 dias para as que iniciem atividade depois da entrada em vigor desta lei. Efetivamente, mas só começa a contar, claro, essa parece-nos lógica, a partir do momento em que a plataforma esteja funcional e disponibilizada com todas as suas funcionalidades. Depois, a designação do responsável de cibersegurança e a designação do ponto de contacto permanente, que são também duas coisas duas atividades que têm que ser feitas através da plataforma, uh, não são em 20 dias úteis a contar da data de entrada em vigor da lei que aconteceu a 3 de abril. Nem sequer são em 20 dias úteis a contar da disponibilização da plataforma. O Centro Nacional de Cibersegurança já explicou isso e isso está claro também no regulamento. Quando as entidades se registram, ficam com um registro prévio. E esse registro só se torna definitivo depois do Centro Nacional de Cibersegurança analisar o contexto em concreto daquela entidade e responder dizendo à entidade que sim, que está abrangida pelo escopo da NIS 2. Também pode responder que não, dependendo daquelas que são as informações que indicamos. E, aliás, em caso de dúvida, as entidades têm sido recomendadas, são convidadas a registar-se e auto-identificar-se na plataforma, daí não resultam obrigações nem riscos, para que o centro possa efetivamente explicar, nesses casos de dúvida, então, ainda é mais importante, se as entidades ficam abrangidas ou não. Bom, e após essa notificação do centro, indicando à entidade que se registrou que está de facto obrigada a cumprir com a NIS 2, começam então aí a contar os 20 dias úteis para indicar o responsável de cibersegurança e o ponto de contacto permanente na plataforma, utilizando os dados que já tínhamos antes. Portanto, há de facto aqui, esperemos que isto seja útil, porque efetivamente tem havido muita desinformação relativamente a esta matéria. Certo. Podemos passar. Muito bem, vamos passar aos casos práticos. Estes foram também os que nós entendemos resumir, porque poderia haver também aqui múltiplos casos práticos e múltiplos cenários. E para isso mesmo também temos enfim, temos uma área que trabalha só esta componente de gestão de crises e de gestão de incidentes, resposta a incidentes. Temos aqui um cenário com a simulação de um incidente com impacto operacional, se devemos notificar ou não e quando. Portanto, vamos simular aqui, temos uma origem que se deve a uma indisponibilidade total de serviço crítico durante 2 horas, não é? E a situação, portanto, falha um sistema de core. Portanto, pode ser, por exemplo, uma plataforma online que fique indisponível. Portanto, e o impacto, como foi referido na fase inicial, portanto, deve ser feita esta análise. Quando estamos a notificar o incidente, temos que analisar o impacto. E aqui temos um cenário em que há uma interrupção total, mas de curta duração. Portanto, devemos notificar, não é? Portanto, se devemos notificar, temos que ter atenção a estes critérios. Portanto, o número de utilizadores que estão afetados, a duração e a criticidade do serviço. Neste caso, se cumprir com, enfim, um número considerável eh, eh, grave, crítico no âmbito daquilo que está definido, a tendência, claro, nomeadamente se for uma entidade considerada a entidade essencial, a notificação tem que ser feita.
e deve ser feita num prazo de 24 a 72 horas. Portanto, no fundo, portanto, há de ser a duração curta, portanto, o facto de ser de curta duração, não elimina a obrigação, obviamente, se o impacto for elevado. Ok? Portanto, isto é claro para nós do ponto de vista da interpretação da diretiva e da própria transposição da lei. No fundo, Gustavo, se puderes, só para passar aquele resumo, portanto, daquilo que foi concluído aqui em relação a este cenário, portanto, é identificar o tipo de impacto, a disponibilidade, a integridade e confidencialidade, portanto, daquilo que, portanto, da informação que foi afetada, o número de utilizadores afetados, a duração, a criticidade do serviço, verificar a dependência de terceiros, também já falámos aqui nesse aspecto, e classificar se o incidente é significativo ou não significativo. Portanto, e se for significativo, deve iniciar a contagem de prazo de 24 a 72 horas. Portanto, e depois, uma das coisas é que devem, mesmo que não haja, portanto, qualificação para a notificação, estas decisões devem ser sempre documentadas. Este é um aspecto importante e daí também o enfoque da diretiva e do regulador da ENISA, neste caso, nesta orientação desta diretiva, a orientação para a governação, de facto, a governação e para tudo o que seja documentação, formalização de tudo aquilo que se passa e não ficar apenas numa, numa boa ou numa má prática, ou na implementação de uma má prática, ou na falta de implementação de uma boa prática, mas ter tudo, todas as políticas e todos os processos, e neste caso incidentes também, tudo documentado. Gustavo, podemos passar, por favor, para o cenário 2. Portanto, este cenário 2, em que temos aqui um fornecedor crítico que não cumpre e de quem é que é a responsabilidade. E aqui tem, isto aqui há claramente uma componente legal Sim, e uma componente operacional. Mas, sim, não basta pôr no contrato que a responsabilidade é do prestador. A responsabilidade pelo cumprimento da NIS 2 não é transferível, portanto, não é essa a solução. Ah, mas força isso, penso que é isso que quis dizer também, não, não é? sim, temos aqui estes dois, portanto, que é muito comum, não é? Temos o outsourcing do IT nesta ótica de que, enfim, temos o cloud ou temos o hosting da infraestrutura num fornecedor e o fornecedor não aplica, isto no exemplo A, o fornecedor não aplica as medidas mínimas, exemplo, gestão de vulnerabilidades inexistentes. E ocorre um incidente com impacto no serviço essencial. A questão é a responsabilidade do fornecedor ou da entidade. No Uhum. exemplo B, temos um terceiro com acesso privilegiado, em que o fornecedor da manutenção tem credenciais administrativas e é comprometido. O acesso não estava devidamente controlado, por exemplo, Multifactor Authenticator, ou outro tipo de solução. A questão é falha do fornecedor ou da gestão de acessos da entidade. E aqui, como estava a dizer muito bem o Paulo, que não é transferível. Paulo, por favor. Sim, a responsabilidade não é transferível. Aliás, pelo contrário, não é? A NIS 2 obriga-nos a fazer uma análise dos nossos prestadores críticos e não só, pronto, quer dizer, particularmente os críticos, não é? Mas obriga-nos, no fundo, a fazer due diligence e a analisarmos o risco dos nossos próprios parceiros. Isso está claríssimo na lei, é absolutamente um requisito essencial da NIS 2. Portanto, não é só um nice to have, é mesmo absolutamente essencial. E a responsabilidade é nossa, não é? Portanto, a responsabilidade é da entidade que tem de facto essa obrigação legal de medir o risco dos terceiros e, enfim, encontrar parceiros que lhe garantam, claro, segurança a 100% nunca conseguimos, mas que lhe garantam que, no fundo, que cumprem com medidas necessárias para o risco identificado e para a criticidade desse, desse serviço, que esse fornecedor nos está a prestar, não é? Portanto, isso é absolutamente essencial. É claro que podemos pôr cláusulas contratuais de responsabilidade, resta saber depois se essas entidades também têm dimensão para nos indemnizar caso efetivamente tenhamos um problema financeiro, não é? Uma sanção que nos seja aplicada ou indemnizações que tenhamos que pagar também a terceiros, se depois podemos efetivamente ir bater à porta desse prestador e se ele tem dimensão para nos indemnizar.
Enfim, efetivamente já existem algumas soluções no mercado, alguns seguros, aparentemente, cibersegurança, enfim, são soluções que podem ser ponderadas, mas não há dúvida nenhuma que a due diligence e a análise dos parceiros e ir muito além daquilo que está nos contratos é absolutamente essencial. Sem dúvida. Portanto, a gestão de terceiras partes, que aliás, um pouco à semelhança de outras não diretivas, mas de regulamentos setoriais. No Sim, caso, no caso do DORA, não é, para o setor financeiro e segurador, a gestão de terceiras partes é extremamente importante na componente de gestão do risco. Não neste caso na gestão do risco do IT, mas na gestão do risco das terceiras partes em concreto. E aqui, um pouco, não em jeito de provocação, mas pegando ali num dos mitos que nós referimos, no caso da 27001, está aqui um caso exemplar daquilo que pode ou não ajudar a argumentar o que nós mencionámos anteriormente sobre o mito de ter a ISO 27001. Até porque a ISO 27001, como sistema de gestão, pede, obriga para cadastrar, documentar precisamente a relação com terceiras partes, onde flua a informação, âmbito da certificação, mas do ponto de vista da eficácia, e como o Paulo disse muito bem, quando estamos a fazer uma due diligence e a analisar aquilo que os requisitos dos nossos fornecedores, temos aqui um nível de eficácia que, porventura, no sistema de gestão, pode não ser exigido. Poderá exatamente. bastar ter documentado que tem um contrato com o fornecedor A, ou com o fornecedor B, ou com o fornecedor C. Aqui não, aqui temos que de facto ir testar se, aquilo que o fornecedor diz que faz, se faz, como é que faz, e auditá-lo, portanto, e ter aqui um modelo de auditorias com alguma regularidade. Portanto, no fundo, e só em jeito de resumo, Gustavo, se puderes colocar ali os Já, notes. já agora, Luís, um bocadinho de provocação ao contrário, não é? Se o fornecedor diz-nos que é certificado em ISO 27001, se calhar convinha perceber qual é o âmbito, não é? Peçam, Exatamente, vamos um bocadinho mais além disso, não é? Vamos perceber qual é o âmbito, porque senão pode-nos correr mal, o precisamente. cumprimento da NIS 2. Portanto, e como dissemos, tivemos aqui, portanto, as duas visões, resumidamente, né? Legal e operacional, portanto, de que a responsabilidade não é transferível, e que, portanto, os contratos ajudam, mas não eliminam, obviamente, a responsabilidade regulatória e legal. Portanto, é aquilo que nós falámos de diligence de fornecedores, gestão de terceiras partes, as cláusulas contratuais de segurança e as auditorias, que devem ser feitas com alguma regularidade, monitorização contínua, e gestão de risco da cadeia de fornecimento, no fundo, que está enquadrado com o que tivemos a falar. Passávamos agora, se calhar, para o mito 3, até porque já estamos aqui com a hora e já temos aqui algumas questões. O cenário 3 tem a ver aqui com a administração não estar envolvida, risco pessoal. O exemplo A é um incidente relevante sem escalonamento ao Conselho, governança da entidade. Portanto, um exemplo é de um ransomware que afeta sistemas críticos durante 48 horas. A equipa técnica gera contenção, mas não informa o Conselho de Administração. Não há decisão formal sobre notificação à autoridade. Posteriormente, verifica-se a obrigação de notificação não cumprida. O ponto crítico aqui, ou a questão, é a ausência de envolvimento da gestão de topo numa decisão legalmente relevante. E o exemplo B, está, é um pouco semelhante, mas obviamente com âmbitos diferentes. Aqui é o subfinanciamento consciente da cibersegurança. O CISO ou o responsável, os responsáveis da infraestrutura reportam lacunas críticas, e aqui está o exemplo da monitorização, mas há muitos outros exemplos, e a administração decide adiar investimento por razões orçamentais. E o incidente ocorre explorando exatamente essa lacuna. A decisão é informada da administração que aumente exposição ao risco. Portanto, qual é que é a responsabilidade aqui? Total, Então, total da administração, não é? Comprovando-se que foi a administração que tomou as decisões de não criar as condições para que estes riscos sejam, enfim, mitigados, tratados.
pode haver responsabilização direta dos membros da administração. Um ponto muito importante nesta matéria, e um aviso à navegação para os CISOs e para as pessoas que vão assumir funções de responsável de cibersegurança, tudo tem que estar documentado. A lei não o diz dessa forma, mas é absolutamente essencial que as decisões da administração, as decisões, no fundo, da implementação ou não implementação daquilo que a lei exige, devem estar documentadas. O responsável de cibersegurança deve reunir se não for ele o próprio membro da administração, não é? Deve reunir com a administração, recomendar as medidas que devem ser aplicadas e isso deve ficar numa ata, documentado como bem entender, mas deve ficar documentado, porque só assim é que se poderá, e por omissão vai-se assumir que isso não existiu e, portanto, não sabe quem tomou ou quem não tomou a decisão, é pior ainda. Mas estando documentado, vai-se poder perceber que ou a administração, efetivamente, tomou as decisões que devia ter tomado e deu a capacidade, deu o financiamento e deu os meios para que as medidas de cibersegurança sejam implementadas, ou não. E, portanto, o não levará a uma responsabilização potencial dos membros da administração. Pelo contrário, se a falha aconteceu no outro lado, e não ao nível da administração, teremos uma potencial responsabilização da entidade, mas já não uma responsabilização pessoal dos membros da administração. Portanto, é muito importante a documentação para a proteção de todos, não é? Todos os stakeholders. Precisamente, Gustavo, se puder só pôr aqui o resumo, para referir, ou para reforçar precisamente aquilo que o Paulo está a dizer agora, nomeadamente no exemplo B, e a importância da documentação e para salvaguardar este tipo de situações é, nomeadamente nos riscos, portanto, no caso do exemplo B, temos aqui um responsável de infraestrutura que informou a administração de que existiria aquele risco, e importa documentar e tratar esses riscos. Portanto, do ponto de vista da gestão do risco, isto é muito importante. Portanto, temos que os identificar, temos que fazer o mapeamento destes riscos àquilo que são aquilo que são aos ativos a que eles estão associados. Estes riscos têm que ser analisados e têm que ser alvo de um plano de tratamento, planeado e programado, porque com as respectivas medidas de mitigação e matriz de riscos. Precisamente desta forma é que as organizações podem, nomeadamente a gestão de topo, pode decidir tendo um risco inerente e com o respectivo plano de tratamentos e medidas de mitigação, chega a um risco residual que é aquilo que é mencionado também categoricamente na lei e também no regulamento. Portanto, eu não tenho risco residual se não fizer o tratamento de um risco inerente. Portanto, e aí pode-se documentar, deve-se documentar, e é precisamente nessas medidas, é com base nisso que a administração toma decisões, né? Portanto, imagina que temos lá Exatamente. uma mitigação, ok, este risco para baixar, temos que investir mais qualquer coisa. Ok, a administração mas está documentado que a administração está consciente, não tiveram capacidade financeira para investir ou naquele ano ou naqueles meses, enfim, logo de seguida, mas está cadastrado, está identificado e está documentado. Exatamente. Gustavo, vamos Se para calhar os podemos ir às takeaways, perguntas, não é? takeaways, simples Takeaways. takeaways rápidos. E começa aqui o Paulo, não é? Cinco decisões que nós sugerimos tomar já nos próximos 30 dias. Sim, exatamente. Portanto, a plataforma pode estar aí a qualquer momento, não é? O Centro Nacional de Cibersegurança está a trabalhar. Portanto, confirmar o enquadramento regulatório da organização passa, no fundo, por perceber, fazer um enquadramento subjetivo na lei. Não é absolutamente nada fácil, mas recomendamos que façam esse esforço e que tenham o cuidado com a questão da dimensão que nós alertámos lá atrás. Na dúvida, registrem-se na plataforma, o Centro Nacional de Cibersegurança há de depois de responder com base no enquadramento. Tem que se dar o máximo contexto possível. Esperamos que haja campos para tal. Neste momento ainda só há o simulador, mas de facto absolutamente essencial. Não pensem que é boa ideia fugir à NIS 2, é melhor tentarmos perceber se estamos enquadrados ou não. E se estivermos, é uma oportunidade estratégica e de negócio e de competitividade também. Também temos que ver a coisa pelo lado positivo. Ah, Lá está, tem que ser indicado um responsável de cibersegurança. Pode ser um membro da administração, mas o que não pode faltar de todo é alguém na administração que tenha de facto esta responsabilidade. Porque, como viram,
a administração, os boards, são responsáveis pelo cumprimento desta lei do ponto de vista da sua própria execução, de que as medidas sejam efetivamente aplicadas. Portanto, tem que haver alguém, ainda que seja delegado de um só membro, porque se não for delegado de um só membro da administração, então a responsabilidade é de todos, não é? Portanto, é importante que haja que esta organização e que o governance comece desde já e de cima. Ahm, Depois temos aqui a capacidade de notificação de incidentes, como também falámos, né? Portanto, confirmar se existe processo, se estão definidos todos os procedimentos, a questão dos timings de notificação, mesmo com a informação completa. Portanto, se todo este processo em si da notificação de incidentes está devidamente documentado e, mais do que documentado, testado. Portanto, é importante fazer com regularidade, com alguma periodicidade, aquilo que normalmente se designa por exercícios tabletop, mas uhum. de uma forma simples, fazer simulações. Portanto, simular de facto estes cenários de gestão de crise e de resposta a incidentes. Temos depois a outra questão também que já Do falámos, risco. que tem, do risco dos fornecedores críticos, né? Sim, há que voltar a olhar para os contratos, perceber onde é que estamos, fazer uma due diligence interna, perceber, para já, identificar, porque é absolutamente essencial quem são os nossos fornecedores críticos, não é? E depois reavaliar o estado da arte da cibersegurança de cada um deles e ou mudar de fornecedores, se tiver mesmo que ser necessário, ou robustecer, para utilizar aqui um termo muito querido nesta área, aquilo que são as proteções que temos também ao nível contratual, não é? Portanto, aumentar a nossa proteção contratual e fazer aditamentos com novas cláusulas, foi algo que, por exemplo, no âmbito do DORA foi absolutamente essencial. No caso da NIS 2 também nos parece absolutamente imperativo. Muito bem. Depois temos o modelo de governação e de evidências, né? Portanto, a forma como estruturar as decisões, e das decisões relativamente à NIS 2, e estruturar as decisões e como é que elas são registadas, ter evidências, portanto, ter provas de que houve diligência, não é? Incluindo regularidade no report à gestão da organização. Portanto, isto é uma coisa e como disse bem, várias vezes ao longo desta hora que temos estado aqui a falar, o Paulo, é importante, isto não deve ser visto apenas como um custo, como ouço algumas organizações dizer, deve ser visto porque a nossa reputação não tem propriamente um valor, não é? Portanto, as organizações que pensam assim devem começar a olhar para isto não como um custo, mas como uma oportunidade de melhoria interna, de adotar melhores práticas, adotar processos de governação, porque, tal como a inteligência artificial já não é uma coisa adiável ou que se decida vamos embarcar, não vamos embarcar, há muito mais anos não é possível desembarcarmos desta questão do digital em que nós todos estamos e que não conseguimos contornar. Portanto, não vale a pena estarmos aqui a remar contra a maré. Ou nos tornamos competitivos e nos diferenciamos face a outras organizações, mesmo que o nosso core não seja IT, mas se o nosso negócio depende do IT, depende da internet, depende do digital, ou então mudamos de negócio e deixamos e abandonamos o digital. Quer dizer, são tudo opções. Não podemos é ter tudo o que seja cor-de-rosa. E isto é um aspecto a ter importância, de muita importância. Se somarmos as duas coisas, a inteligência artificial com os riscos de cibersegurança, então Então, estão escalamos muito isto. mais, estão muito Escalamos mais. isto. Sim, Aliás, nós temos agora aqui uma questão de um período para Q&As. Algumas questões foram colocadas. Eu adianto-me já, desculpa, Gustavo, porque está a aqui ao adiantado a hora. Algumas já fomos respondendo e o Paulo também já foi respondendo. Eu também não tenho a certeza se as terei lido todas, já as vamos ver. Mas uma sim, tinha a ver com a questão da plataforma estar disponível, o Paulo já respondeu, portanto, sim. o regulamento esteve em consulta pública até ontem, ou até sexta-feira, agora dia Até dia 22, 20, hoje é 20, 24. 21, 22. Portanto, admitimos que, como disse o Paulo, que só depois destes contributos apreciados e definido o regulamento final,
admitimos que seja essa, portanto, após essa publicação, seja disponibilizado, ou seja, esteja em plena função a questão da plataforma para fazer os registros. Certo, Outro aspecto importante, e agora aproveitando a questão do IA, vi alguns uma questão do Cyber Resilience Act, de que certo, forma é que se isto deve ser interessado em separado ou em conjunto, ou qual a melhor forma. Do ponto de vista operacional, o Paulo terá, obviamente, também a visão mais jurídica do tema. Do ponto de vista operacional, aquilo que eu proponho é, para ambos, primeiro, não olhar para isto como algo muito complexo. Obviamente que não é uma coisa fácil, não é uma coisa linear, mas tudo deve ser tratado por etapas. E é importante definir um roadmap, não é? Sendo que o sim, prioritário começa nos riscos. E nesta matéria de NIS 2 e Cyber Resilience Act, eu diria que, à semelhança do risco, da gestão de riscos com fornecedores, eh, olhar para, já que eu vou fazer a identificação dos meus ativos e a minha inteligência artificial, no fundo, pode-me produzir um ativo crítico para a minha organização, portanto, a informação também a proteger, seja inside out ou vice-versa, deve ser também identificada, cadastrada e deve ser feita uma análise de risco, também uma gestão de risco. Ou seja, aquilo que eu sugeri é, ao fazer a gestão de risco na ótica da segurança da informação, fazer também, estender essa gestão de risco para a inteligência artificial e aquilo que é a nossa, que possa ser a plataforma de inteligência artificial da sim. organização, com os Ou orquestradores, IoTs, com todos os seus agentes. ou IoTs também, não é? Ou IoTs também. Sim. Não, sim, absolutamente de acordo. Não há dúvida que são dois normativos diferentes e Mas juri- complementares. juridicamente podemos olhar para eles de forma diferente. Agora, na prática, como o Luís disse muitíssimo bem, eu acho que a visão do risco tem de ser uma visão agnóstica, não é? Seja DORA, seja ISO 27001, seja NIS 2, seja Cyber Resilience Act. O risco é o risco. Claro que tem, enfim, frameworks e abordagens ligeiramente diferentes, mas o ponto de partida é muito semelhante e a abordagem também deve ser muito semelhante. Portanto, devemos aproveitar as sinergias e se temos vários normativos para cumprir, absolutamente de acordo, que devemos olhar para isto de uma forma integrada. Portanto, nada mais a acrescentar. Se temos essa Tenho só, realidade. eu tenho só aqui uma questão, porque entretanto estamos a ver aqui e temos o tempo a passar. Sim, Temos aqui uma questão que eu não sei até que ponto no site da NIS 2 está mencionado que a comunicação do responsável de cibersegurança deveria ter sido feita até sim. ontem. Eu vou, eu Este vou às, site NIS eu 2 vou às Portugal, duas. não sei se é um site oficial. Não é um site oficial. Eu vou às duas questões que Por estão aí. acaso Só sei a que origem, mas pronto, acho que estava eu um não. trabalho bem feito, não é? É importante ajudar a promover, mas isto, Claro, tenha claro. atenção que este link, portanto, isto não pertence a uma entidade oficial Não. do Estado. André Sousa, ainda bem que veio ao webinar hoje, porque assim já fica esclarecido. Relativamente aos prazos, não devia ter sido feito até ontem, até porque a plataforma não está a funcionar, não é? Portanto, sempre haveria uma impossibilidade. Esse site, enfim, como o Luís disse, não tenho mais a acrescentar. Não é oficial, mas é importante, ajuda, mas também desajuda, também tem desinformação. A pergunta sobre o registro das empresas no site, se é obrigatório, é obrigatório. É obrigatório. Portanto, se a entidade determinar que está dentro do âmbito da NIS 2, deve registar-se. Se a entidade tiver dúvidas, a nossa recomendação é que se registre também. Como eu disse há pouco, o registro gera um registro provisório. Esse registro provisório não gera obrigações, não tem riscos para a empresa. Portanto, não tem nada a perder. Em caso estejam em dúvida, se a NIS 2 se vos é aplicável, que façam esse registro. É a nossa recomendação, porque o CNCS Aliás, irá. nós temos relatos, precisamente, e isso também já o Paulo tinha referido ao longo desta apresentação, e acabou de o dizer, mas nós temos relatos, precisamente, de clientes e de outras e de parceiros de mercado. Temos relatos que é o próprio CNCS, portanto, ao ser colocada essa questão, Sim, sim, em caso de dúvida, registem. Depois, exatamente. e fica o registro provisório, como o Paulo disse, e depois, mas pelo menos não podem, como existindo a dúvida, não podem ser punidos por não terem feito o registro. Portanto, Exato. e é uma coisa que não, enfim, não custa, vá, digamos assim, não tem um custo material associado.
Não, não, de forma alguma. Qual é a posição do DPO neste regime? Neste regime não tem posição. Agora, é claro, mais uma vez, na visão holística do que deve ser, enfim, o governance de uma empresa, o DPO até pode evoluir para ser responsável de cibersegurança, tendo, enfim, as valências necessárias, tendo mais formação, entidades que, enfim, que não tenham de facto capacidade para ter todas estas posições, provavelmente para alguns são commodities, mas na verdade não são. A posição da DPO pode ser uma posição que evolui para responsável de cibersegurança e que tenha as duas funções. Não vejo problemas à partida quanto a isso, desde que tenha a formação necessária para isso, não é? Que lhe deem também as capacidades e as ferramentas para poder trabalhar. Agora, não tem, no ponto de vista meramente jurídico, o DPO não tem nenhuma função neste regime. O DPO continua a fazer as notificações de violações de dados pessoais. Para além de tudo o resto, não é? Naturalmente, que tem para fazer. Eventualmente, numa organização já com alguma dimensão, diria que talvez não seja particular boa ideia ter acumular tantas funções, seja, por exemplo, o gestor do ISMS, o CISO, agora o responsável de cibersegurança e o DPO, começa a ficar um pouco complicado. Uma equipa que gira essas várias valências, sim, mas uma só pessoa parece muito complicado. No mínimo articulado, não é? Até porque o próprio NIS 2 tem lá um requisito que salvaguarda precisamente medidas no que diz respeito e remete para o próprio RGPD no que diz respeito à informação que esteja relacionada com dados pessoais. Portanto, no Sim, mínimo, sim, no mínimo articulado. sim, Sim. sim, o CNCS irá, quer dizer, no mínimo informado, não é? Porque o CNCS, Uhum. perante uma notificação do incidente, se reparar, se detectar que há também uma violação de dados pessoais ali envolvida, vai notificar ao CNPD. Portanto, convém que o DPO saiba disso, não é? Convém que Exatamente, esteja, pelo menos, ciente dessa situação. exatamente. Muito bem, Gustavo. Eu penso que temos aqui. É verdade, estamos, Também não estamos temos mais próximos. perguntas, portanto, bem, ficam sempre os contactos, não é? Claro. É isso, nós estamos próximos a chegar ao fim desta sessão. Resta-me agradecer a presença de todos os participantes e também esta oportunidade à Eva Shed Sutherland, também com a presença de Paulo Sampaio Neves. Muito obrigado pela sua Obrigado. presença, Paulo. Também o Luís Lobo e Silva, muito obrigado. E muito em breve, tanto este webinar como esta apresentação, isto para responder a uma pergunta da Verónica, estarão disponíveis no canal de YouTube da Crow e também no site da Crow em Portugal. Portanto, para mais questões, basta aceder ao nosso site em www.crow.pt ou então através do e-mail advisory@crow.pt e iremos responder às vossas questões e no nosso canal de YouTube irão então encontrar os links para a apresentação. Eu sei que também é importante. Portanto, resta-me agora terminar e desejar a todos a continuação de uma excelente tarde. Obrigado a todos, obrigado, Obrigado Paulo, a todos. obrigado, Gustavo. Obrigado. Obrigado a todos também. Obrigado pela presença. Foi um gosto.